O sol começava a cair atrás das colinas da Galileia e uma multidão imensa seguia Jesus. Eram rostos cansados, mãos vazias, passos lentos, mas olhos cheios de esperança. Ninguém sabia explicar exatamente porquê, mas algo neles dizia que ali, perto dele, a alma respirava melhor. Contudo, enquanto o céu escurecia, um problema crescia silenciosamente. Havia milhares de pessoas e quase nada para comer. Os discípulos observavam a multidão se aglomerar na grama. A fome estampada nos rostos apertava o coração deles. Filipe, mais prático, aproximou-se de Jesus e, em voz baixa, disse: Senhor, não temos comida para tanta gente. A preocupação aumentava enquanto o vento da tarde soprava. Era como se a necessidade de todos se tornasse maior que a fé que eles carregavam. Jesus olhou para a multidão e seus olhos se encheram de compaixão. Não era apenas a fome que ele via, era o cansaço da vida, as dores escondidas, o vazio que só o céu conhece. Ele pediu que todos se assentassem, como quem prepara o coração para algo grande. Mas os discípulos se entreolhavam confusos. Como alimentar tantos se mal tinham o suficiente para si? Enquanto a preocupação crescia, André caminhou até Jesus com um pequeno menino ao lado. A criança segurava uma sacola simples com 5 pães de cevada e 2 peixes. Era pouco, quase nada. Mas o menino oferecia com um sorriso tímido. Não era sobre quantidade, era sobre entrega. André disse: Senhor, aqui está o que ele tem. Não é muito, mas ele quis trazer. Jesus olhou para o menino como quem vê mais do que os olhos mostram. Aquele gesto simples carregava algo poderoso. Fé sem cálculo, entrega sem medo. Os discípulos observavam, sem entender como 5 pães poderiam alimentar uma multidão. Mas Jesus segurou o cesto como se segurasse um milagre prestes a nascer. Bastava um coração disponível para que o impossível respirasse. Os discípulos se aproximaram de Jesus, esperando alguma instrução prática, alguma solução lógica que aliviasse o peso daquela responsabilidade. Mas ele apenas segurou o cesto com calma, como se já enxergasse o que ninguém havia imaginado. A multidão aguardava em silêncio. Era como se o céu respirasse junto com cada olhar fixo no Mestre. Jesus então ergueu os olhos para o céu. Seus lábios se moveram em uma oração simples, sincera, profunda. Ele agradeceu pelo que tinha, ainda que fosse pouco. A bênção não veio quando o cesto ficou cheio. Veio quando o coração se encheu de gratidão. Os discípulos observaram em silêncio, sem perceber que o milagre já havia começado sem alarde. Jesus partiu o primeiro pão e o colocou nas mãos dos discípulos. A princípio, nada parecia extraordinário. Era o mesmo pão simples do menino, mas quando começaram a distribuir, perceberam algo estranho. O cesto não esvaziava. Cada vez que retiravam um pedaço, outro surgia. A multiplicação não veio com barulho, veio com constância. A multidão começou a receber o pão. Primeiro os mais próximos, depois os mais distantes. As crianças sorriam, os idosos se emocionavam, e aqueles que vieram apenas por curiosidade, agora viam a mão de Deus agir diante de seus olhos. Os discípulos trocavam olhares de espanto. Quanto mais serviam, mais havia para servir. O menino que havia oferecido seu pequeno lanche observava tudo com os olhos arregalados. Ele não havia imaginado que seu gesto simples se tornaria a resposta para milhares. E talvez por isso Deus o tenha escolhido. Porque um coração disposto vale mais que qualquer grande oferta. Jesus caminhava entre a multidão enquanto o alimento se multiplicava. Seu olhar era de ternura, de amor, de cuidado. Ele sabia das histórias escondidas ali, a mãe aflita, o pai preocupado, o jovem perdido, o idoso cansado. Para cada um deles, a multiplicação não era apenas comida, era esperança. Os discípulos começaram a perceber que o milagre tinha um propósito maior do que alimentar corpos. Jesus estava ensinando que o céu responde quando alguém entrega o que tem. Não importa o tamanho, importa o coração. A fé não começa quando vemos a solução, mas quando entregamos o pouco que temos nas mãos de Deus. Enquanto distribuíam o alimento, os discípulos começaram a rir.
não por incredulidade, mas por alegria. A cada cesto que voltava, mais cheio parecia. A multiplicação acontecia sem parar. Era como se o céu estivesse derramando sua abundância diante deles, ensinando que Deus nunca devolve menos do que recebe. As pessoas se alimentavam com calma, como quem saboreia não apenas o pão, mas o cuidado de Deus. A fome que antes apertava o peito agora dava lugar a um silêncio de gratidão. Ali, em meio àquele campo simples, todos sentiam que estavam diante de algo eterno. Jesus observava cada rosto. Ele sabia quem havia chegado sem fé e quem havia chegado acreditando. Mas naquele momento, não importava. Ele alimentava a todos, porque o amor de Deus alcança até quem não entende, até quem duvida, até quem só veio ver. A bondade de Deus sempre vai mais longe do que esperamos. Já era quase noite quando os discípulos perceberam que todos estavam satisfeitos. Não havia mais olhares aflitos, nem mãos estendidas pela fome. A multidão inteira havia comido. E não apenas comido, mas se saciado. Milhares de pessoas receberam do céu mais do que pediram. Jesus então pediu que recolhessem o que sobrara. Os discípulos caminharam de um lado a outro, ajuntando cada pedaço. E ao final, contaram 12 cestos cheios. Não era coincidência, era sinal. Um cesto para cada discípulo, como se Jesus dissesse: eu não multiplico apenas para a multidão, eu multiplico para vocês também. Os discípulos seguraram aqueles cestos como quem segura um segredo revelado. O Deus que multiplica para muitos também cuida do detalhe para poucos. No silêncio daquela coleta, eles entenderam que nunca faltaria nada enquanto caminhassem com ele. A multidão começou a se levantar, carregando pão nas mãos e esperança no coração. Muitos partiram sorrindo, outros chorando, outros abraçando seus familiares. Cada pessoa levava consigo a marca do milagre, um lembrete de que Deus ainda escreve histórias onde o impossível tenta apagar. O menino silencioso segurou o cesto vazio que antes carregava seu pequeno lanche. Agora ele entendia que o pouco que ele ofereceu tinha valor eterno. Jesus se aproximou dele e tocou em seu ombro, como quem abençoa sem precisar falar. Às vezes, o céu conversa apenas com gestos. Os discípulos se reuniram ao redor de Jesus, ainda impressionados. Como viu? Perguntavam, mesmo sabendo que a resposta ia muito além da lógica. Jesus sorriu, como quem convida a olhar mais fundo. Para ele, o milagre não era novidade, era a expressão natural do amor do Pai. O vento da noite soprava suave, enquanto o mestre caminhava entre eles. Ali, naquele campo simples, a fé havia sido alimentada tanto quanto os estômagos. A multiplicação não havia terminado, porque o verdadeiro milagre tinha acontecido dentro deles. Enquanto a multidão se dispersava, Jesus voltou seu olhar para o céu mais uma vez. Era como se ele entregasse aquele momento ao Pai, dizendo: aqui está. Eles viram. A glória não estava no pão em si, mas no Deus que transforma o pouco em abundância. A multiplicação dos pães não foi apenas sobre comida, foi sobre confiança, sobre entregar o que temos, mesmo que pareça insuficiente, sobre acreditar que Deus faz o impossível com o pouco que colocamos em suas mãos. O menino não tinha muito, mas tinha disposição, e Deus escolheu o coração disposto para revelar sua glória. O milagre começou quando ele decidiu não guardar, mas entregar. Às vezes, o que impede o milagre não é a falta de muito, é a falta de entrega. A multiplicação dos pães também nos lembra que Deus trabalha no movimento. O milagre não aconteceu enquanto os discípulos seguravam o cesto. Aconteceu enquanto eles caminhavam, entregavam, confiavam. Às vezes, você espera que Deus faça tudo parado, mas Ele te chama para andar pela fé. O céu se move quando você dá o passo que parece pequeno, porém necessário. E há algo profundo no final do milagre. Sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. É como se Jesus mostrasse que quem serve nunca fica sem. Quem entrega nunca perde. Quem confia sempre recebe além. A sobra não era desperdício, era cuidado.
Deus sempre prepara algo só para você, mesmo quando toda a multidão é abençoada junto. Os discípulos aprenderam que Deus não responde à lógica humana. Ele responde à fé. Ele não pede que entendamos, pede que confiemos. A multiplicação acontece enquanto caminhamos, servimos e entregamos. E talvez você esteja como aquela multidão, cansado, sem direção, sem respostas, ou como os discípulos, sem saber o que fazer com tão pouco. Ou talvez como o menino, segurando algo pequeno que parece não fazer diferença. Mas Deus ainda multiplica. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Alguém pode estar vivendo uma fome que não é do corpo, mas da alma, e essa palavra pode ser o pão que levanta alguém hoje. Lembre-se, Deus ainda multiplica o pouco, ainda transforma cenários impossíveis e ainda surpreende aqueles que não desistiram. No canal há outras histórias que vão fortalecer sua fé e lembrar que o cuidado de Deus nunca se atrasa. Porque quando Deus age, até o impossível obedece.